monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro ainda escapou à devastação da rama. Mas, em geral, as pobres árvores apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas. Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o livro O 15 de Raquel de Queiroz. Então, sem mais delongas, e bora lá! Bem, como vocês devem estar percebendo, eu estou gravando este vídeo em um cenário bem diferente do habitual aqui no canal. É porque eu estou gravando em um outro cômodo da casa pelo motivo de estar muito calor e o meu quarto ele é muito abafado, então realmente ia ficar bem incômodo gravar vídeo nessa situação. Então eu decidi gravar excepcionalmente hoje o vídeo em um local diferente. Eu espero que vocês não se incomodem com isso. O 15 é um livro de Raquel de Queiroz, lançado no ano de 1930, que, como o título já sugere, ele retrata a seca que aconteceu lá no Nordeste, principalmente no Ceará, no ano de 1915. Bom, não é novidade para ninguém saber que o Nordeste passa sim por muitas secas, e a de 1915 não foi a primeira e muito menos será a última seca que houve por lá. Inclusive, antes dela, em 1877, houve uma seca ainda maior, chamada de a Grande Seca, que aconteceu ainda no período imperial, onde o Dom Pedro II ainda estava governando ali o país. Estima-se que nesse período morreram mais de 500 mil pessoas em decorrência aí de eventos da seca, e isso equivalia a 1/3 da população da época. A seca, ou também chamada de estiagem, é um fenômeno natural que extingue a chuva de algum local por um certo período, que pode levar inclusive anos, como é o caso da seca de 1915 também, que levou cerca de 3 anos aí para terminar. Bom, e a falta de chuva gera a falta de água e, consequentemente, também a falta de alimento, porque você não tem como plantar as coisas, não tem como se cultivar novas coisas. Muita gente acabou ficando numa situação ainda mais crítica da que já era. As pessoas pobres acabaram tendo que ficar naquela situação, enquanto os ricos, ou as pessoas em uma classe média ali, conseguiam se mudar para a capital e se manter na capital, Enquanto isso, as pessoas que não tinham dinheiro para ir para a capital acabaram migrando aí também para outros estados. Muitos também tentaram ir para a Amazônia, porque na época ainda acreditava-se que a extração de borracha iria trazer muito dinheiro para essas pessoas. Muitos também acabaram indo para São Paulo. E essas famílias pobres que iam a pé até um outro local eram chamados de retirantes. Por conta da fome ou da própria seca, realmente, muitas dessas pessoas morriam no meio do trajeto. Naquela época, as pessoas eram muito mal recebidas pelos outros locais, porque muitos enxergavam aqueles moradores como animais realmente, ou como pessoas sujas, imundas, que poderiam trazer doenças também para os outros da capital. E muitos desses retirantes acabavam parando então nos abarracamentos, que futuramente levariam o título de campos de concentração. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso quando eu adentrar mais aqui no assunto em relação à seca em si de 1915, que é o que nos interessa realmente nesse vídeo de hoje. Aqui no romance de Raquel de Queiroz, a gente vai acompanhar em uma das tramas um núcleo envolvendo então uma família de retirantes. E esses retirantes, em certo momento, vão parar em um campo de concentração que fica em Fortaleza. E esse campo de concentração é o de Alagadiço. Para quem não sabe, foi o primeiro campo de concentração aqui do Brasil. Como eu disse anteriormente, ainda no período imperial, já existiam locais que eram parecidos com esses campos, que eram chamados aí de abarracamentos, mas o primeiro realmente que levou esse nome de campo de concentração pelo próprio governo do local foi o de Alagadiço. Bom, e esses campos, eles tinham o objetivo de conter a chegada dessas pessoas famintas que vinham do sertão para a capital. Lá eles viviam em palhoças, em péssimas condições, muitos passavam até mesmo fome, ou a comida, que de vez em quando era fornecida era muito pouco, às vezes chegava estragada, e essas pessoas acabavam tendo que trabalhar aí em locais até mesmo exploratórios. E essa atitude que o governo tomou é muito questionável. Até os dias de hoje se discute muito se essa realmente foi uma atitude que deveria ter sido tomada na época. E esses campos de concentração se tornaram ainda mais recorrentes em uma seca que veio 2 anos depois da publicação do livro O 15, que foi a de 1932, onde cerca de outros 7 campos de concentração também foram construídos e espalhados estrategicamente em todas as rotas de imigração, impedindo aí a chegada dos sertanejos à capital. Esses locais também eram conhecidos como Curral do Governo.
E tudo isso a gente pode sim enxergar dentro deste livro de Raquel de Queiroz. Aqui em O 15 a gente vai observar o impacto que a seca causou na vida de 3 pessoas, de 3 famílias no caso, né, diferentes. Então a gente vai ter 3 perspectivas diferentes dentro de uma mesma história. Primeiro a gente tem a perspectiva da Conceição, que é uma moça da capital, ela é de Fortaleza, uma mulher de 22 anos, que é professora. Ela não tem esse sonho de se casar, ela não quer realmente se casar, ter filhos, algo que era muito incomum para as mulheres da época. Também temos o ponto de vista do Chico Bento. Um certo dia, por conta da grande seca que está ocorrendo, a dona da fazenda acaba mandando ele libertar ali todos os gados, né, que tinham, que eles iam morrer de qualquer forma, e ele fica sem emprego. Se vendo ali sem saída, ele decide também se tornar um retirante e vai com sua esposa e seus outros 5 filhos, a sua cunhada também, em rumo à capital. Além disso, também temos um ponto de vista de um fazendeiro, que é o Vicente, que é o primo da Conceição. Ele vive na fazenda que fica em Quixadá, e chega em um certo momento aqui do livro que também, por conta da seca, toda a sua família decide se mudar, menos ele, que insiste em continuar cuidando ali da sua fazenda, mesmo em um período tão difícil. E todos aqui dentro dessa história, de alguma forma, claro, em proporções diferentes, vão ter as suas vidas afetadas por conta do grande vilão que tem neste livro, que no caso é a própria seca. Bom, nessa versão do livro que eu tenho aqui em minhas mãos, né, da editora José Olímpio, com a capa antiga, hoje em dia o livro é publicado com uma outra capa. Essa é a reimpressão de número 88, lançada em 2010. O meu livro tem 150 páginas, possui aí em média 26 capítulos, são muitos, mas são capítulos bem curtos, e a história é narrada em terceira pessoa. A narrativa da Raquel de Queiroz ela é muito simples, muito direta ao ponto, ela não usa palavras difíceis, e isso faz a gente se conectar ainda mais com a história, que possui personagens muito profundos, personagens muito bem desenvolvidos e muito humanos também. A Raquel de Queiroz escreveu esse livro quando tinha apenas 19 anos e publicou ele quando tinha por volta aí dos seus 20 anos. Foi um livro que ela escreveu com base realmente em suas vivências que ela passou aí durante esse período de seca, né? Ela nasceu no Ceará também, ela viveu por lá por muitos anos, só que nesse período de seca, né, em 1917, para fugir da seca, ela, junto de sua família, se mudam para o Rio de Janeiro. Mas ela sim presenciou ali alguns momentos, né, alguns anos também, desse período tão tenebroso que a gente tem em nossa história. E talvez pelo fato de ter vivenciado esse fato tão de perto, é que esse livro tem o impacto que ele tem. A Raquel de Queiroz escreveu esse livro no período ali da segunda fase do modernismo. Ele foi muito importante também para os livros regionalistas, pois até aquele instante, os livros regionalistas, né, pelo menos os que mais faziam sucesso, eram descritos de uma forma muito difícil, com um linguajar um pouco truncado, que fazia com que as pessoas não se conectassem muito à veracidade que era aquela situação tão tenebrosa, e muitos acabavam até mesmo romantizando todo aquele cenário catastrófico que tinham. E a Raquel de Queiroz veio com uma proposta totalmente diferente, de trazer um linguajar simples e uma história direta ao ponto, mostrando toda a crueldade daquele cenário. Mas claro, ela não deixa de ter uma escrita muito bonita, uma escrita muito potente também aqui dentro dessa história. Esse livro realmente ele serve como um relato dessa grande seca de 1915. Inclusive, com este livro, ela conseguiu inspirar muitos outros escritores que também tinham esses livros mais regionalistas, como o próprio Graciliano Ramos, quando ele foi escrever Vidas Secas. Inclusive, eu fiquei muito curioso para ler Vidas Secas após ter lido esse romance aqui. O livro ele abre com uma cena envolvendo a Conceição, que é a nossa protagonista, porque ela consegue permear entre os 2 núcleos principais aqui dessa história, que são o do Vicente e o do Chico Bento. Ela consegue transitar por esses 2 núcleos e ela serve como uma corda também para essas 2 realidades enfrentadas aqui dentro do livro. Então, por isso que eu creio que ela seja, sim, a personagem principal desse romance. Se não for a principal, é uma personagem de grande destaque também aqui dentro dessa história. Então o livro se inicia com um diálogo, mais ou menos ali entre ela e a avó dela, que é a Inácia, ou Mãe Inácia, né, como ela mesma chama. Ele logo no início, né, nesse pequeno diálogo que a gente tem entre as duas, a gente percebe que tem sim algo errado acontecendo naquele ambiente, né? A avó dela está rezando para que chova porque realmente a seca está ficando muito forte. Confesso que a minha trama favorita aqui dentro desse livro, os momentos de grande destaque realmente, onde esse romance, a escrita da Raquel de Queiroz brilha aqui dentro,
é quando vai envolver a família de Chico Bento, né? Essa família de retirantes, porque são trechos assim muito fortes, são trechos assim que narram a fome, que narra aquela realidade cruel. Imaginar que pessoas na vida real passaram por situações semelhantes à de Chico Bento é ainda mais dolorido. Tem um certo trecho aqui onde a sua família está com tanta fome, está assim num limite realmente, que eles acabam observando uma cabra e vendo aquela cabra ele não pensa duas vezes, pega uma faca e ele decide esfolar aquela cabra para servir de alimento para ele e sua família. No entanto, o dono daquela cabra acaba observando toda aquela situação, o Chico Bento acaba sendo humilhado junto com seu filho, e este homem acaba entregando a ele apenas as tripas daquela cabra para o Chico Bento e sua família comer. Revoltado com toda aquela situação, o Chico pensa seriamente em matar aquele homem e ele mesmo fica muito assustado com esse pensamento, né, que ele teve. A narração desse trecho aqui é muito forte, ela inclusive aparece na contracapa aqui desta minha edição, e eu vou ler esse trecho para vocês também. A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada, e atraiu aos olhos de Chico Bento. Veio-lhe o ímpeto de brandi-la e disputar a presa, mas foi o ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender a mão, falhou-lhe o ânimo. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal, sumariamente envolvido no couro, e marchava para sua casa, cujo telhado vermelhava lá além. Atrelado a toda essa situação, o livro ele também tem um certo núcleo amoroso envolvendo a Conceição e o seu primo Vicente, que para mim não são as partes mais legais do livro realmente, mas não são também o foco da Raquel de Queiroz aqui dentro dessa história. Inclusive, ela vai dar só mais foco para esse meio que par romântico, né, aqui dentro dessa história, lá para o final do livro, nos últimos capítulos. São os capítulos que eu confesso que mais me entediaram. Eu não gostei muito da conclusão que esse livro tem. Acho que comparado a todo o início, meio da história, ele é meio fraco, ele perde um pouco o ritmo. Eu acho que ela não dá também uma solução muito interessante para o núcleo envolvendo o Chico Bento e a sua família. Mas enfim, essas 15 páginas finais não tiram todo o brilho que o resto do livro tem. E bem, para quem ficou curioso, o livro ele também tem uma adaptação cinematográfica, um longa-metragem que foi lançado em 2004, ele tem disponível aqui no YouTube, eu vou deixar o link do filme completo aqui na descrição desse vídeo, ele tem mais ou menos ali 1h40, não assisti ainda, então não posso opinar se é um filme bom ou ruim, mas enfim, o 15 é um livro excelente, de extrema importância para ser lido, ele relata um momento do nosso país muito trágico, muito forte realmente, é um livro muito bem escrito, gostei muito de conhecer essa autora, não é à toa que ela é muito elogiada, a Raquel de Queiroz realmente merece todo esse reconhecimento que ela tem. Para um romance de estreia, esse é um livro muito bom, ela tem uma escrita muito boa. Eu já estou muito curioso também para ler os outros textos dela. Para não falar que eu nunca tinha entrado em contato com Raquel de Queiroz, eu já havia lido apenas uma das crônicas dela que estão presentes naquela coletânea chamada Prosa do Mundo, se eu não me engano, que tem várias coletâneas de vários autores nacionais e ela está em meio a eles. Mas realmente o meu contato assim, com um texto mais de fôlego, né, realmente, foi com o 15. Agora eu estou muito interessado em ler o livro As Três Marias, que também me parece ser bem interessante. Para finalizar este vídeo, eu vou falar um pouquinho da biografia dela aqui para vocês. Bem, a Raquel de Queiroz, ela é uma figura um pouco controversa, muito por conta das suas posições políticas, dos seus posicionamentos realmente que ela teve em vida, mas isso não vai ser o foco aqui da minha fala, tá bom? Depois vocês procurem falas que ela teve, entrevistas e tudo mais, e tirem as suas próprias conclusões. De qualquer forma, Raquel de Queiroz foi uma escritora, jornalista e tradutora brasileira que nasceu em 1910 e viveu até o ano de 2003. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, e após 45 dias de ter nascido, ela acaba se mudando então para a Fazenda Junco, em Quixadá, e no ano de 1917, como eu havia dito no início do vídeo, ela acaba se mudando com a família para o Rio de Janeiro, por conta do problema da seca que estava acontecendo no Ceará. No ano de 1927, usando o pseudônimo de Rita de Queluz, ela acaba escrevendo uma carta para o Jornal do Ceará e com o sucesso da carta, ela acaba sendo convidada a colaborar com o jornal. Ela passa a trabalhar dentro daquele jornal. Entre seus 19 e 20 anos, em 1930, ela acaba lançando seu primeiro romance, o 15, que faz parte aí da segunda fase do modernismo. E como é dito dentro da introdução desta edição que eu tenho aqui em mãos, de O 15, este livro ele acaba abordando o drama de terra ou o duelo entre o homem e a terra em uma perspectiva euclidiana de autêntico desafio.
Já no dia 4 de agosto de 1977, Raquel de Queiroz foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, sendo a primeira mulher para entrar nela, ocupando a cadeira de número 5. Além disso, Raquel de Queiroz recebeu vários prêmios, como o Prêmio Luiz de Camões em 1933. Sobre a sua vida pessoal, ela acaba se casando com um poeta chamado José da Cruz Oliveira entre 1932 a 1939. Com ele, ela acaba tendo uma filha, só que essa filha acaba infelizmente morrendo com apenas 18 meses, vítima aí de septicemia. Ela acaba se separando do marido e em 1940, no ano seguinte, ela acaba se casando de novo, desta vez com um médico, com quem viveu até 1982, quando ele acaba morrendo e ela fica viúva. E Raquel de Queiroz acaba falecendo aí no Rio de Janeiro, sua casa da época, de um ataque cardíaco no dia 4 de novembro de 2003, aos seus 92 anos. E eu vou listar aqui rapidamente também algumas de suas obras que ganharam destaque, começando pelos romances. Temos aí o seu segundo romance, chamado João Miguel, lançado em 1932. Depois temos Caminho de Pedras, em 1937. As Três Marias, em 1939. Dora Doralina, que foi um dos seus últimos romances aí que ela lançou em 1975, e de fato o seu último romance publicado em vida foi o Memorial de Maria Moura, que é um livro até que um pouquinho mais grosso, se formos comparar com outros romances que ela publicou. Este foi publicado em 1992. Ela também publicou alguns poucos livros infantis, como é o caso do O Menino Mágico, em 1967, e várias outras crônicas também. Como ela mesma disse em uma entrevista para o Roda Viva, ela não gostava muito de escrever contos, pois ela achava que exigia realmente uma capacidade de escrita muito grande, que ela reconhecia que não tinha. Então, por esse motivo, ela acabava escrevendo crônicas. Bom, e é isso, pessoal. Nesse vídeo eu tentei falar um pouquinho do contexto histórico que esse livro se passa, falei das secas aí que ocorreram no Nordeste de forma bem resumida. Eu recomendo muito que vocês investiguem mais a fundo esses temas, tirem suas próprias conclusões, suas próprias perspectivas em meio a esse assunto que é tão importante. Falei um pouquinho da história do livro também, a qual período dele pertence, falei um pouquinho sobre a escritora. Espero que não tenha ficado nada faltando aqui para vocês. Claro, qualquer correção, observação, algo que você não concorde com a minha opinião, é só deixar aí embaixo nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e leiam o 15 de Raquel de Queiroz, um grande livro da nossa literatura.